Bom dia! Mais uma sexta-feira para honra e glória do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui. Dia 17 de maio. Bom dia, Itamar. Bom dia, Maria. Bom dia! Mais uma semana de live para honra e glória do Senhor. Deixa eu colocar aqui o tema para vocês. O tema hoje é um tema especial. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Vou fixar aqui. Bom dia, Silvânia, Leandra, bom dia. Tema hoje muito especial. Você tem certeza da sua salvação? Hoje já é dia 17 de maio, mais um pouquinho já é o mês, já é meio do ano. O tempo tá passando tão rápido, na verdade, não sei você, mas eu estou com a sensação de que a cada dia que passa, o tempo está passando mais rápido. São tantas tarefas, tantas demandas, que para um só dia, muitas das vezes, a gente não dá conta de fazer tudo que a gente programou, não é verdade? E aí que está o desafio de a gente priorizar o nosso tempo com Deus. A gente priorizar o nosso momento a sós com Deus, independente, né, dessa correria. Um momento para a oração, tirar um momento para o louvor, né? A todo momento, né, que você puder estar louvando ao Senhor. Bom dia, Vitória. Mateus. Bom dia. Então, o tema da nossa live hoje é possível ter a certeza da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus? Né? Você tem essa certeza? Porque às vezes nós perguntamos, né? Você tem certeza da salvação? E muitas das vezes a resposta é: acho que sim, espero que sim, né? Alguns falam: não sei, né? Eu tenho dúvidas sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre isso para a gente tentar esclarecer, né, algumas dúvidas e você, né, tirar aí, né, fazer uma autoanálise, né, de você, se você tem mesmo, né, a salvação, né, o que você pensa sobre isso. Bom dia, João Victor. Nós vamos orar para nós iniciarmos a live. Já compartilha aí com pelo menos 3 pessoas essa live para estar ouvindo aí essa live, esse ensino, né, que nós vamos estar falando aqui hoje. Tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas. E nós vamos ler em Romanos 8, se você puder já ir abrindo, Romanos 8, 34 ao 39, Romanos 8, 34 ao 39. Deixa eu abrir aqui também. Então, nós vamos orar para nós iniciarmos. Você já pode ir abrindo aí, Romanos 8, 34. Mateus, coloca por favor na live, Romanos 8, 34 ao 39. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai, graças te damos, Pai, por mais uma sexta-feira que estamos aqui reunidos, Pai, falando da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de nós podermos estudar a Tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor, Pai, soprou sobre nós o fôlego de vida. Mais um dia, Pai, que nós estamos de pé, Pai,
firmes para a honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, por ser um Pai tão amoroso, bondoso, um Pai que perdoa, mesmo, Pai, com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, mesmo, Pai, com os nossos pecados. O Senhor, Pai, está disposto, Pai, a nos perdoar se a gente se arrepender, Pai, diante do Senhor. Um arrependimento, Pai, genuíno. Muito obrigado, Senhor, por esta misericórdia do Senhor. E, Pai, eu quero pedir, Pai, uma bênção especial para cada um que está aqui na live, para cada um, Pai, que vai entrar depois, que seja o Senhor, Pai, abençoando a vida deles, abençoando a casa, o lar, Pai, o trabalho, né, os filhos, né, toda a parentela, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós te entregamos, Espírito Santo, o controle dessa live, que seja o Senhor, Pai, falando nos nossos corações, para que haja uma transformação na nossa mente, para que haja uma transformação no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Bom dia. Então, nós vamos ler Romanos 8, 34 ao 39. Romanos 8, 34 ao 39, vai dizer assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que profundo, né? A palavra do Senhor vai dizer que não há nada que possa nos separar do Senhor Jesus. Então, quando a gente faz a pergunta, você tem certeza dessa salvação? Muitos, né, têm dúvidas e falam assim, será que eu tenho? Eu acho que sim, espero que sim, né, talvez. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Quando nós pecamos, né, e o pecado ele traz o quê? Consequências negativas, né? Por causa do pecado, né, nós ficamos o quê? Separados de Deus, que Deus é a fonte da vida, né? Então, quando Adão e Eva, né, pecou lá no início, né, houve o quê? Uma consequência negativa. E nós ficamos o quê? Separados de Deus. E por isso nós somos destinados ao quê? A morrer, ficar eternamente separados de Deus, né? Isso foi uma consequência do pecado. Então, o pecado, ele também o quê? Nos escraviza, né? Faz com que a gente faça constantemente muitas coisas erradas, né? E tem aqueles pecados que a gente sempre está acostumado, às vezes, a fazer, né? Que é onde você tem que abandonar as velhas práticas, né? Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois que você aceita Jesus, né? Você é uma nova criatura, então você abre mão desses pecados que você fazia rotineiro, né? E aqueles pecados, né, que é por falha humana mesmo, você vai reconhecendo diante do Senhor, e Deus, que é grande em misericórdia, né, vai perdoando você, né? E olha o que vai falar em Romanos 6, 23. Vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ninguém consegue se salvar sozinho do pecado, né? E das suas consequências. O preço, ele é muito alto. E por isso que nós precisamos de um Salvador, né? Foi por isso que Deus enviou Jesus para nos salvar. Com a sua morte e ressurreição, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a chance de sermos salvos. Nos deu a chance.
O que isso quer dizer? Que é necessário você adquirir essa salvação, porque o Senhor já fez o que ele precisava fazer. Deus já enviou seu único filho amado, Jesus, para morrer em nosso lugar. Então ele já fez o que era necessário. Agora cabe a mim e a você, né, tomar posse disso. Então, através de Jesus, nós podemos ficar novamente unidos a Deus. Jesus é o nosso Salvador. E existe o único caminho para a salvação. A Bíblia diz que a salvação vem somente de Jesus. Sem a ajuda de Jesus, ninguém consegue se salvar. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. Então, não há outra forma de ser salvo a não ser através de Jesus. Olha o que vai falar em Atos 4:12. Atos dos Apóstolos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação ela vem por meio de Jesus. Então a certeza dessa salvação deve se basear na genuína fé em Cristo Jesus. E é uma vida que testifica essa verdadeira fé. Algumas pessoas acham que a salvação é por obras. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Então, tem pessoas que acham que a salvação é por obras, né? Para ter uma salvação, eu preciso fazer boas obras aqui na terra. Mas a palavra do Senhor vai falar que a salvação é através por meio de Jesus. Não existe outro caminho. Então, nós não precisamos praticar boas obras para ter a salvação. Mas as boas obras são resultado de uma pessoa que tem uma verdadeira fé em Cristo. A pessoa que é uma nova criatura. Então, as boas obras fazem parte desse resultado. Mas não é isso que garante a pessoa ter a salvação, né? Então, essa certeza dessa salvação é com a graça, é na base da graça de Deus e no sacrifício de Cristo Jesus. Então, é possível ter a certeza da vida eterna e da nossa salvação através de Jesus, porque Ele mesmo nos dá essa certeza. Olha que profundo isso em João 3:16. Abra comigo, por favor. João 3:16. O próprio Jesus, ele nos dá essa certeza, né, da salvação. Mas existe um caminho. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então existe uma garantia da parte de Deus da salvação, da vida eterna, mas existe um caminho para eu e você alcançarmos essa salvação. E Deus, na sua palavra, vai falar que ele não é homem para mentir, né? Em Números 23:19 vai falar sobre isso, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Né? Então, se ele diz, se o Senhor, né, o Deus de Israel, né, o Deus verdadeiro, então nós podemos ter essa certeza da vida eterna. A vida eterna era um presente que nós recebemos no momento da conversão. O que é a conversão? É quando você aceita Jesus e aí você está reconhecendo o quê? Que você precisa de um Salvador. Né? A palavra do Senhor fala, né, em João 3:16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, para morrer em nosso lugar, por amor a nós, né, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Então, essa conversão, né, após isso, ela é automática a salvação, né? Você aceita Jesus e aí você garante, né, essa garantia da vida eterna, a salvação. Mas é necessário lembrar que existe um caminho, né, para você manter essa salvação, né? Existem pecados, por exemplo, que o Senhor
né? Ele abomina, na palavra vai dizer, né, que muitos, né, alguns pecados que o Senhor fala, olha, não herdarão o reino de Deus. Então não adianta, né, você aceitar Jesus hoje, garantir a sua salvação e passar um tempo você se desviar, começar a fazer, né, vários erros que o Senhor abomina na palavra. É por isso que você tem que ler, estudar a palavra do Senhor para você saber, né? E aí não adianta você ir por esse caminho e aí acabar perdendo a sua salvação, né? Porque o Senhor deixa claro na palavra, né? Vai falar sobre os adúlteros, né? Sobre vários outros pecados que não herdarão o reino de Deus. Então é por isso que é necessário o quê? Um arrependimento dessas ações. E através da graça do Senhor, Ele é rico em misericórdia para perdoar você. Mas é necessário um arrependimento genuíno. Então, quando, né, uma vez que você reconhece o seu estado, né, que é de pecador, que nós somos pecadores mesmo, né, nós herdamos isso desde o jardim do Éden, né, então nós já nascemos assim, pecadores, mas aí o Senhor interviu por nós, né, enviou Jesus Cristo, né, por amor a nós, e hoje nós podemos ter uma nova identidade em Cristo Jesus, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? E aí, por mais que a gente falha, por mais que nós temos pecados, mas aí entra o arrependimento. Então Jesus, ele é o quê? O Salvador do mundo. E aí você aceita Jesus como seu Salvador, e aí você tem a salvação naquele momento. Então Jesus dá a vida eterna. E é real isso, não é só uma esperança, não é só uma garantia. Talvez você tá ouvindo aqui e fale assim, Viviane, eu já ouvi tanto Jesus falar que tá voltando, eu já ouvi tantas pessoas dizerem isso, mas até agora eu não voltou, até agora eu não sei, né? Mas eu quero te falar que isso é uma verdade, é real e vai acontecer. Não é só uma esperança, né? Não, vai acontecer, é uma garantia, porque o próprio Deus nos confirma na palavra que vai acontecer. Então, por que muitas das vezes nós temos dúvida da salvação? Você ter dúvida não é pecado. É comum essa dúvida, porque nós pensamos, né, pelo fato das vezes a gente pecar, né, a gente não merece a salvação ou porque podemos perdê-la, né? Mas olha, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá também essa certeza da salvação. O Espírito Santo também confirma através da palavra, e a Bíblia também nos apresenta alguns textos a respeito dessa garantia. A Bíblia, né, cita, né, alguns versículos. Então, no ato da sua decisão, né, de aceitar Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e ele é a nossa garantia. Em 2 Coríntios 1, 22, quero ler para vocês. Em 2 Coríntios 1, 22, olha o que vai dizer. 1 Coríntios 1, Paulo, né, ele afirma que Deus nos selou com o Espírito Santo, né, que Deus nos selou com o seu Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou seja, somos sua propriedade exclusiva, uma vez que somos selados, pertencemos ao Senhor. E olha que profundo isso, né? Então você é propriedade exclusiva de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui, 2 Coríntios 1, 22. Vai dizer assim, olha. Ó, o 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha para você ver, uma garantia do que está por vir. Então, creia na salvação. É uma garantia que o próprio Senhor nos garante isso, tá? E olha o que vai dizer em Romanos 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, olha para você ver, uma outra forma de você ter certeza da sua salvação por meio da fé.
da fé de que seus pecados foram perdoados, né? Que ali você realmente se arrependeu e aí você tem ali a certeza de que Deus, né, perdoou os seus pecados. Olha o que vai dizer em 1 João 1,7. Vai dizer assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos, né? 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, existem algumas situações, né, que às vezes nós erramos e nós precisamos o quê? Nos arrepender e crer que o Senhor, né, vai nos perdoar, porque a própria palavra nos garante isso, né? Que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de amor e justiça, né? É necessário nós confessarmos mesmo os pecados. Então, existem algumas situações, né, de pessoas. Eu quero que você agora pense, faça uma autoanálise em qual você está, né? Como que você se caracteriza. Então, a posição 1. Há pessoas que estão salvas. Não, posição 1. Há pessoas que não estão salvas e sabem que não estão salvas. Então, elas têm a consciência que elas não estão salvas, né? Então, tais pessoas são conscientes o quê? Da inimizade que existe com Deus, que mantém seu coração, né, contra Deus e claramente não querem nenhuma ligação com Cristo como seu Salvador. E muitos ainda têm a ousadia de declarar que não precisam de Cristo, que não gostam de ir na igreja, né, que muitas das vezes declara, né, fala, eu não gosto disso, eu não preciso, né, eu vivo muito bem, né, muitos falam assim, né, talvez você conhece uma pessoa nessa situação, né, uma pessoa que não está salva e que sabe também que não está salva. Mas olha o que o Senhor vai dizer em Ezequiel 33:11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Olha que profundo isso. Jesus morreu por todos nós, mas é necessário que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aqui o Senhor está falando, se o ímpio se arrepender do seu caminho, né, ele vai nascer o quê? Para a vida eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus veio para todos nós, né? Deus vai falar que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas olha que a palavra está falando que é possível sim o ímpio perecer, é possível sim o ímpio morrer, ter a condenação, não ter a salvação. Por mais que Jesus fez o sacrifício por nós, mas olha, é possível sim a pessoa perder a sua salvação, porque é necessário que ele se converta do seu caminho, é necessário uma mudança na mente, no coração, nas atitudes, né? Quando você declara que Jesus é o seu Salvador, você começa a ser moldado pelo Espírito Santo, é uma transformação genuína de você. Mas olha, muitos não querem. Então a pessoa está o quê? Nessa condição, ela não está salva e ela tem essa consciência também que não está salva, né? Então aqueles que não aceitarem Jesus, né, eu costumo dizer que um dia para o ímpio é uma grande oportunidade. O porquê que é uma grande oportunidade? Porque é um dia que ele pode se arrepender. É um dia que ele pode voltar o seu coração para Deus e falar, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de o Senhor Jesus, que vai me dar essa vida eterna. Então, um dia, para uma pessoa que ainda não tem a salvação, uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque depois que fecha os olhos para essa terra, acabou. Depois que a pessoa morre aqui nessa terra, não tem mais jeito. Então, assim, fechou os olhos nessa terra, acabou. Então, um dia de vida para a pessoa que não tem a salvação é uma grande oportunidade. E, infelizmente, muitos não sabem disso.
Muitos estão perecendo por falta deste conhecimento. E isso é muito triste, né? Posição 2. Há pessoas que estão salvas, mas não sabem que estão salvas. Estão realmente no estado de graça, mas elas não têm certeza disso. Talvez esteja lutando, né, contra os pecados em suas vidas e duvida da sua própria salvação por causa de uma consciência perturbada. Às vezes a pessoa não tem esse discernimento. E aí será... E muitas das vezes pensa, né? Será que eu preciso ajudar mais pessoas? Será que eu preciso doar mais cestas básicas? Será que eu preciso doar mais roupas? Será que eu preciso ser uma pessoa mais calma, né? Para ser salva? E aí ela começa a distorcer um pouco a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não vai dizer que a salvação é por obras. Não é por quem você é, não é porque se você doa X cestas básicas por mês, não é se você é uma pessoa muito boa, uma pessoa calma, né? Não é sobre isso. Existe apenas um caminho, que é o único caminho, que é Jesus Cristo. É através dele, através do sacrifício, né? Da crucificação de Jesus no Calvário. Então, a pessoa começa o quê? A ter essa consciência perturbada e distorcer um pouco a palavra do Senhor. Então, este grupo aqui são pessoas que ainda não têm certeza de que estão entre os eleitos, né? Mas, através da graça do Senhor, ela está salva, mas ela não tem essa consciência e acaba distorcendo um pouco a palavra. Posição 3. Terceiro, né? Há pessoas que estão salvas e sabem que estão salvas. Então, este é o grupo das pessoas que têm certeza da sua eleição e vocação. Tem um entendimento claro e sólido de que a salvação requer e sabem que cumprirão as exigências. Elas entenderam, creram e praticam o quê? O ID do Senhor, que é levar as boas novas, né? Então, elas não sabem. Elas têm a certeza para onde vai, depois que fecha os olhos aqui nessa terra, né? Depois da morte, ela sabe, ela tem certeza para onde que ela vai. E não só isso, ela quer também levar mais pessoas com ela, né? Após, né, ela falecer aqui dessa terra. Então, ela tem certeza para onde vai e ela leva a palavra do Senhor, ela fala com os familiares, né, com o máximo de pessoas que ela pode, porque ela sabe da preciosidade que é a salvação. Ela sabe que ela alcançou a salvação em Cristo Jesus e quer levar mais pessoas com ela. Então, é por isso também que essa pessoa, ela dá a vida por amor a Deus. Ela nega a si mesma. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Negue a si mesmo. É negar o quê? As suas vontades, os seus desejos, né? A sua vida. Muitas das vezes será necessário você renunciar a um sonho seu porque não provém do propósito de Deus para sua vida. E isso faz parte de negar a si mesmo. Às vezes você quer tanto algo, mas Deus te falou, olha, não, eu tenho outros planos para você, né? E a gente sabe que os planos do Senhor são muito melhor do que os nossos. Então, negar a si mesmo envolve isso também. É negar as suas vontades, os seus desejos, né? Os seus vícios, os seus pecados rotineiros por amor ao Senhor. Então, e a palavra do Senhor fala, tome diariamente. O que é isso? É todos os dias. É todos os dias você negar a si mesmo, é você tomar a sua cruz, né? E você o quê? Seguir Jesus, né? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que essa pessoa, esse grupo de pessoas fazem. Eles têm a certeza da salvação, fazem o ID, né? E você que já é cristão, né, há mais tempo, é necessário você ter essa certeza da salvação, porque quando você tem essa certeza, você não só sabe disso, toma posse, você também passa para um outro estágio, que é o quê? É um outro nível, né, espiritual, que é de falar com as pessoas, né, dessa salvação, de se importar com elas, para onde que elas estão indo, né? Você começa a negar a si mesmo com uma forma mais fácil,
né? Porque você sabe que essa vida é passageira, você sabe que você tem a salvação, que é uma garantia do Senhor. Então você vive diferente aqui nessa terra, porque você vive esperando essa promessa de Deus, que vai se cumprir, porque nós lemos lá em Números que Deus não é homem para mentir, né? Nem para que se arrependa. Então vai acontecer, é uma garantia para nós. E a posição 4, há pessoas que não estão salvas, mas confiadamente acreditam que estão, né? Tais pessoas, elas têm certeza da salvação sem possuírem a salvação. Essa posição, muitas das vezes, são pessoas que às vezes, né, participam de outras denominações que às vezes não têm as Sagradas Escrituras como única regra de fé, né? Não tem a palavra do Senhor como base fundamental, né? Muitas das vezes acredita em outras práticas, né? Acredita em outros livros, outras tradições, outras revelações que não provêm de Deus, né? E a palavra do Senhor vai falar, né, que existe o caminho que é Jesus Cristo, né? Não há outro. Então, essa quarta posição são isso, né? E tem também outras pessoas que podem estar sendo o quê? Enganadas, porque às vezes tem um líder espiritual, né, que está ali, né, à frente de um grupo, e muitas das vezes ele pode dizer que a gente já vê tantas coisas, né? Às vezes diz que o milagre vai acontecer se você comprar algum item consagrado, algum item ungido, né? Outros vai dizer que às vezes não tem julgamento final, que você pode ficar do jeito que você está, sem mudanças de atitude, né? Que Deus é amor, né? Que você pode ficar do jeito que você está. Ou talvez você escuta algum amigo, algum familiar que diz que não acredita que existe vida após a morte. Aí você pensa, eu também não vou preocupar com isso não. Eu também não vou crer nisso não. Se a pessoa não acredita, eu também não. Mas sabe o que acontece? A salvação, ela é individual. É você por você. É você que tem que procurar ir na igreja. É você que tem que procurar ler a palavra do Senhor, orar, buscar os caminhos do Senhor. Porque é você por você. Não existe outra solução, a não ser você por você. Então, quando você lê a palavra do Senhor, né, e você está diante de uma pessoa que é um líder ali espiritual, que não está pregando a palavra do Senhor, né, está tentando te ensinar algo que não provém de Deus, você logo percebe, porque você lê a palavra, você estuda, você conhece a palavra de Deus, então você não é enganado. Por isso que é a necessidade de nós estudarmos, né? Ele é a fonte, o Senhor é a fonte de toda a vida. Então, quando nós nos rebelamos contra a sua palavra, a sua vontade, nós nos afastamos de quem nos mantinha o quê? Vivos. E nós começamos a caminhar o quê? Em direção à morte eterna. Misericórdia. Então a morte surgiu por causa do pecado que nos separou de Deus. Então quando nós vamos em direção ao Senhor, né, nós alcançamos a vida eterna, mas quando nós nos afastamos do Senhor, a pessoa começa a caminhar em direção à morte eterna. A Edilene está contando, bom dia, que Deus abençoe você e sua família linda, chá de alegria, Pernambuco, verdade, tem que ter fé. Amém, que bacana, estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a Edilene lá de Pernambuco. Seja bem-vinda, um abraço aí para todos de Pernambuco. Deus abençoe essa casa também. Então, muitas das vezes a dúvida da salvação vem por causa de uma vida que é vivida repleta de quê? De pecados, né? Que não foram abandonados quando aceitou Jesus. Ou até foi, mas ao passar dos anos, né, dessa conversão que você aceitou Jesus, você começou a se desviar do caminho, começou a ter aqueles pecados rotineiros, né, que todo dia tá ali e tá virando uma coisa comum. Mas a gente leu aqui que o salário do pecado é a morte. Então é possível sim, né, a pessoa que tem a salvação, né, e aí caminhar para um caminho de morte, é a morte eterna, que é a condenação. Então é necessário nós termos esse cuidado. E também eu falo que Deus, né, Deus, ele é o quê? Ele é o Pai da vida. Ele criou a nós com o propósito de ter comunhão.
sabe? De nós termos comunhão com o Senhor em harmonia. Mas quando o homem decide viver a sua própria maneira, por que eu falo decide? Porque o Senhor... Por que eu falo que decide? Porque é um livre-arbítrio, o Senhor nos deu a autonomia de escolher se a gente aceita ou não como Ele é o único suficiente Salvador. Ele nos dá o quê? Essa decisão de você escolher. Então, quando o homem decide, fazer o contrário, viver da sua própria maneira, negligenciando o que o Senhor disse, escolhendo o seu próprio caminho, acaba caminhando para uma vida distante de Deus. É onde que cria o que? A inimizade com Deus. E quando nós afastamos a vida de Deus, nós morremos espiritualmente. E isso desencadeia a morte espiritual, a condenação, que é a perca da salvação após essa morte física. Então, gente, um dia é muito tempo. Um dia é uma grande oportunidade. Porque depois que fecha os olhos para essa terra, ninguém sabe quando vai ser o último dia. Mas quando você fecha os olhos aqui para essa terra, não tem mais jeito. Ou você tá salvo ou você não tá. Então é necessário nós estarmos preparados, é necessário nós pararmos de brincar com as coisas do Senhor, porque muitos levam na brincadeira. Acha que o Senhor é muito grande em amor, e realmente é, só que acha que Deus também não é justiça. Nós não podemos, lidar com essa forma. O Senhor fala, em Ezequiel, Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Então é necessário que eu e você se arrependamos a cada dia. Então, sozinhos, nós não podemos fazer nada em relação à vida. Quando vamos nascer, se podemos prolongar a nossa vida, se podemos impedir o seu fim, nós não temos poder para isso. Não há poder em nós para controlar essas coisas. Então nós, o ser humano, ele não é autossuficiente. Nós somos todos dependentes da vida que vem de Deus. Então, nesse sentido, nós não podemos nos salvar da morte física, mas podemos escolher viver no caminho do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, para alcançar a vida eterna com Ele após a morte dessa terra. Então, olha que profundo isso. Você pode escolher a melhor parte. Você pode escolher, para onde que você vai depois dessa vida aqui na Terra. A morte aqui na Terra não é um fim. Ai, caiu aqui. Caiu aqui do tripé. A morte não é o fim aqui nessa Terra. E muitos... Uma vez conversando com um amigo, ele disse assim, quando acaba essa vida, quando acaba, a gente morre nessa terra, o que acontece, Acaba tudo, E ele fala, aí eu falei com ele assim, não acaba, Nós somos um ser eterno, Quando nós morremos, nosso corpo, nessa matéria aqui, ela se decompõe, mas a alma, ela continua a existir. A alma é a nossa identidade. Quem somos? Então, depois da morte, nós podemos estar para sempre com Deus, e para o céu, onde nós teremos consciência, E depois da morte, nós alcançamos essa salvação em Cristo Jesus, porque você escolheu a melhor parte nessa terra. A Marta está falando, naquele dia de Cristo, a graça nos alcança, tudo se faz em nós, tudo se faz novo em nós. Amém. Então, a Silvana está falando a verdade, precisamos receber a graça da salvação em Cristo Jesus. Então, para aqueles que alcançarem, a salvação, você recebeu o melhor prêmio da vida, O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro aqui nessa terra e perder, a sua alma, Então, é necessário nós estarmos prontos. Olha o que o Senhor vai falar em João 5:28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Olha o que o Senhor está falando, ninguém vai escapar do juízo de Deus, até aqueles que já morreram, eles vão ouvir a voz do Senhor. Olha o que está falando, vou ler de novo. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que
todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Quem que está nos túmulos hoje? São os que já partiram. Então, os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Então, existe sim um juízo final. Existe sim, né, o juízo diante de Deus, né, para salvação ou para condenação. E é você que escolhe, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Deus já enviou seu único filho amado por amor a nós, o sacrifício já foi feito. Jesus na cruz, os seus últimos suspiros, ele disse: está consumado. Está consumado. Já está pronto. Agora é você que precisa tomar essa decisão. Olha o que o Senhor vai dizer em João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estarás em vós. Então, uma outra certeza, pra gente finalizar aqui a live, uma outra certeza que você tem da salvação é você ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele habita em vós. Após você aceitar Jesus, né, o Espírito Santo vem fazer morada em você, você é ungido, né, você é selado com o Espírito Santo de Deus e é ele que vai te ajudar a mudar. É ele que vai te ajudar a ter essa certeza da salvação em Cristo Jesus. É ele que vai fazer com que você permaneça firme na fé, porque você tem um relacionamento com ele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós essas coisas do Senhor. Não só isso, mas com o tempo você vai caminhando, você vai chegando num tempo de intimidade com Deus, que ele te capacita para algo maior nessa terra. Você é o que é escolhido para ser usado por Deus nessa terra. O Espírito Santo, ele, né, com o tempo que você vai caminhando, ele te escolhe, te unge, né, para um nível maior. E ele te coloca o quê? Os dons espirituais, as habilidades, né, os dons que o Senhor fala na tua palavra, né, as palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, a cura, o milagre, os dons de fé, a interpretação de línguas, a variedade de línguas. Então ele começa a querer te unge e te capacita com os dons espirituais para algo maior, porque os dons é para servir uns aos outros. Então ele começa a colocar em você habilidades diferentes, porque você foi escolhido como um cidadão do céu nesta terra para servir outras pessoas. Então, além, né, dessa salvação em Cristo Jesus, você ainda é escolhido para levar as boas novas e ainda para a edificação dos demais irmãos, para servir uns aos outros, né? E com isso você tem mais certeza ainda da salvação, porque se você não tem a certeza da salvação, você acha que Deus vai te capacitar com dons, vai te capacitar com talentos diferentes para você edificar a igreja se você não está salvo, né? Já viu um doente cuidar de outro doente? É possível? Uma pessoa debilitada cuidar de outra que está debilitada? Não tem como. Então existe o quê? Uma capacitação. Primeiro você é curado, primeiro você se santifica, o Espírito Santo vai moldando você. E aí você chega a um nível, né, de mudança genuína. E aí o Senhor te leva para um novo nível, um novo upgrade espiritual, que é onde você é capacitado por Deus com habilidades diferentes e você começa a servir uns aos outros aqui nessa terra, né, com os dons espirituais que vêm de Deus. Isso é muito profundo, isso é o que? É relacionamento com o Senhor. Então, uma das formas também de nós termos certeza da nossa salvação é ter esse relacionamento com o Senhor. Então, nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor e através dele, né, gozar da plena certeza da nossa salvação. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos, né, para nós mesmos, olhamos para a nossa incapacidade, para as nossas falhas, e por isso, muitas das vezes, nós duvidamos. Mas nós precisamos confiar totalmente nas promessas preciosas da palavra de Deus, na perfeição da sua obra redentora de Cristo e na confirmação do testemunho do Espírito Santo em nosso coração. Amém? A Ivânia falou bom dia.
Que Deus nos abençoe. Amém. Então, nós precisamos ter essa certeza. Se você não tem, né, peça ao Senhor para falar ao seu coração, peça ao Senhor para te confirmar, busque mais as coisas de Deus, porque eu tenho certeza, né, que Deus vai confirmar, assim como a palavra do Senhor nos garante isso, né, que Ele vai confirmar o Espírito Santo através do nosso coração. Então peça isso ao Senhor, amém? Vamos orar para nós finalizarmos. Feche os seus olhos se você puder. Pai querido, Pai amado, quero te pedir, Senhor, por cada pessoa que está aqui na live, por cada pessoa que entrou, por cada pessoa que vai assistir depois. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa falar para o nosso coração, Pai, ao longo dessa sexta-feira. Que seja o Senhor, Pai, confirmando, Pai, no nosso coração aqueles, Pai, que não têm certeza da sua salvação, Pai. Eu te peço, Pai, entra, Pai, com provisão, Espírito Santo de Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Entra, Pai, nos corações e confirma para aqueles, Pai, que têm a sua salvação. Eu te peço, Pai, que aqueles que estão em dúvida, que eles possam buscar mais ao Senhor, buscar, Pai, mais um discernimento espiritual, buscar mais a Tua palavra, as coisas do alto, para que o Senhor se revele a cada dia mais a eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço também, Senhor, abençoa, Pai, o nosso final de semana, guarda, Pai, os teus filhos, Pai, nos livra, Pai, do homem mau, do homem sanguinário, nos livra, Pai, dos ladrões, Pai, aqueles, Pai, que querem roubar, Pai, o que nós possuímos, aquilo que o Senhor nos deu, Pai, nós repreendemos, Pai, todo mal agora, em nome do Senhor Jesus, todo levante das trevas contra as nossas vidas, venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus, toda retaliação nós repreendemos, Pai, toda a ação das trevas, todos os planejamentos, Pai, os laços do inimigo, Pai, para trazer destruição para a minha vida e para a vida dos teus filhos, nós repreendemos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu peço oração também, Senhor, pelo William, a Marta está pedindo. Pai, nós não sabemos, Pai, o que o William precisa, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe que uma vida para o Senhor, Pai, é uma vida preciosa, né? O Senhor ama a todos. Então, Pai, eu te peço pela vida do William, Pai, uma bênção especial. Eu não sei, Pai, o que ele precisa, mas o Senhor sabe. Entra com resposta, entra com provisão, Pai. O Senhor, Pai, é Deus Jeová Jiré, é o Deus que abre as portas, é o Deus que provê, é o Senhor Deus, Pai, que traz restauração, é o Senhor Deus que traz cura. O Senhor, Pai, é tudo que nós precisamos. Então, opera, Pai, um milagre na vida do William, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado ainda mais nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Ótimo dia para vocês, queridos. Compartilha essa live para muitos, né, ouvir a palavra do Senhor. Você também tem uma função fundamental, né, de compartilhar a palavra do Senhor por essa terra. Viu? Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. E na sexta-feira que vem, às 7 horas, eu aguardo você, hein? Deus abençoe.